Eu quero então deixar aqui e expressar a minha gratidão e que Deus continue pujantemente usando essa igreja para o louvor da sua glória e crescimento do seu reino, e parabenizar essa igreja pelo seu 46º aniversário de organização. Para a nossa meditação e edificação na palavra do Senhor, nessa temática que aí está, para a igreja, marcas que edificam, que identificam uma igreja modelo. Eu quero convidar a você que abra as Escrituras na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E aqueles que puderem e quiserem, quero convidar a igreja a colocar-se em pé, em reverência à leitura do texto sagrado, para a nossa meditação e edificação. Isso me fez lembrar, hoje pela manhã nós estudamos o livro de Neemias, ou o capítulo 4, quando Esdras abriu as Escrituras para ler. Os irmãos sabem o que aconteceu ali? Todo o povo colocou-se em pé. Esdras subiu a um púlpito, está lá escrito que eles fizeram um púlpito para Esdras, ele subiu ao púlpito para ler as Escrituras, e todo o povo colocou-se em pé, e no mínimo ficou de 6 a 8 horas em pé, incluindo as crianças, ouvindo e recebendo a palavra do Senhor. Então, você atentamente acompanhe a leitura que eu farei dos versículos 1 ao 10, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. No capítulo 1, versículos 1 ao 10, registra: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Por quê? Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que por meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que o que a igreja, leiamos todos juntos, vos tornastes modelo para todos os crentes. Olha só, vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Por quê? Note bem, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A igreja pode assentar-se. Marcas que identificam uma igreja modelo. Iniciamos as nossas preleções ontem à noite, onde
A palavra-chave dessas nossas preleções é a palavra marca. Então, ontem nós vimos as marcas de Cristo na vida de seus servos. Hoje pela manhã, no estudo da escola dominical, nós estudamos sobre os princípios bíblicos que marcam a vida do povo de Deus, baseado no capítulo 4 do livro de Neemias. E agora então nós vamos fechar esses nossos encontros e preleções aqui neste texto que nós acabamos de ler com essa temática, marcas que identificam uma igreja modelo. Ontem, ao abrir a nossa palavra, nós então dissemos sobre a questão de que várias empresas, principalmente aquelas maiores e principais, e exemplifiquei aqui com a Vale, que toda empresa tem uma logomarca, como a IPB. A IPB ela tem a sua logomarca, inclusive a igreja tem no alto do templo lá, na parede frontal, a logomarca da IPB, que depois mudou e os irmãos fizeram lá uma caracterização para mudar a marca. É a logomarca da igreja, que a marca, que a representa, que a tipifica, que você olha e vê, ali é uma igreja presbiteriana. O próximo, a cidade de Vila Velha, olhando para a igreja da glória. Que marcas a cidade vê que a identificam? Esta primeira carta de Paulo, amados, aos Tessalonicenses, ela foi escrita quando ele, o apóstolo Paulo, estava na cidade de Corinto, por causa de uma perseguição que ele sofreu na cidade de Tessalônica. Ele teve que então fugir e ir para a cidade de Corinto. E de lá ele escreveu esta carta para esta igreja. Isso está lá no livro de Atos dos Apóstolos, essa informação. A cidade de Tessalônica, ela foi fundada por volta do ano 315 antes de Cristo. Era um grande centro comercial na época de Paulo. A cidade de Tessalônica, ela estava mais ou menos na rota onde os comerciantes passavam para vender os seus produtos e iam para outras partes do mundo. Por isso, a cidade então ela localizava-se na região grega da Macedônia, onde hoje é conhecida e chamada de Salônica, essa cidade. Sua população hoje tem mais ou menos em torno de 325 mil habitantes, a cidade de Salônica. Esta primeira carta de Paulo a essa igreja na cidade de Tessalônica, ou aos Tessalonicenses, essa primeira carta, ela dá o testemunho do esplêndido caráter cristão daqueles novos convertidos existentes naquela igreja, vindos do paganismo, cuja maioria era composta de gentios. O que é gentios? Talvez nem todos saibam. Gentio, naquele período, era todo aquele que não era judeu, que pertencia a outros povos, raças, tribos, nações e línguas. No caso, nós somos para o povo judeu gentio. E aplicando espiritualmente hoje, gentio é todo aquele que não é crente. Então note, essa igreja então, ela era composta na sua maioria por gentios que serviam o quê? De modelo. O versículo 7, inclusive a frase que nós lemos, registra: de sorte que vos tornastes o quê? Modelo. Modelo para quem? Para todos os crentes. Daí a proposta, marcas que identificam uma igreja modelo. Então, antes de conversarmos e eu apresentar aqui as marcas que identificam uma igreja modelo, no contexto social e regional que esta igreja está inserida, importa
agora, nesse primeiro momento e nessa introdução, eu apresentar algumas marcas existentes na igreja modelo, porém, vou ser bem enfático e repetitivo, porém, contudo, todavia, entretanto, quer trocar 6 por meia dúzia, por isso eu estou dizendo que eu gostaria de ser enfático, porém são indiferentes. Elas são indiferentes, ou seja, elas não são usadas para identificar uma igreja modelo. Então, quais são essas marcas que elas são indiferentes? Vou mencionar algumas. Primeira, a igreja modelo, segundo o texto que nós lemos, tá ok? Não é identificada pelo tipo ou tamanho numérico de sua membresia, frequentadores e participantes dela. Segundo, a igreja modelo, ela não é identificada no texto que nós lemos pelo tipo de arquitetura do seu templo, construção ou propriedade que ela tenha. Terceiro, no texto que nós lemos, a igreja modelo não é identificada pela sua localização, ou seja, o local onde ela está implantada, cidade, bairro, rua ou comunidade. Também, no texto que nós lemos, a igreja modelo não é identificada pela classe ou nível social, cultural, intelectual ou acadêmico e financeiro de seus membros ou de quem dela participa, congrega ou faz parte. E ainda, a igreja modelo, no texto que nós lemos, não é identificada pelo grupo racial de pessoas que a forma, não importa a cor da pele, a raça, o povo, a língua ou nação que a compõe. E agora, e é interessante, e por último, a igreja modelo não é identificada pelo seu pastor, não é identificada pelos presbíteros, a igreja modelo não é identificada pela sua liderança. Sim, e aí você poderia perguntar, mas e então? Como que é identificada? Olha só, que marcas identificam uma igreja modelo? Vamos ver, irmãos. Eu quero convidar a igreja agora então para que nós entremos no texto e nós vejamos o que é que o texto nos ensina sobre quais marcas fazem parte de uma igreja modelo. Então, é importante ressaltar que essas marcas que eu mencionei, para e perante Deus, elas são irrelevantes, elas são indiferentes. Por quê? Porque elas são temporárias e passageiras. Podem se apresentar inconstantes e instáveis. Você, então, poderia perguntar, quais são as marcas que identificam uma igreja modelo? Vamos lá? Primeira marca que o texto nos mostra que identifica uma igreja modelo, meus amados, ela é identificada, primeiro, pela fé operante que a igreja possui. Vamos para a primeira frase do versículo de número 3. Olhem comigo e vamos lá então, o que é que diz o texto. Notem bem, amados. Olha a primeira palavra do versículo 3. Recordando-nos. Olha o apóstolo Paulo falando. Recordando-nos do quê? Observe. Recordando-nos diante de nosso Deus e Pai. Do que, igreja? Leamos todos juntos bem forte numa só voz. Da operosidade da vossa fé. Então, eis aí a primeira marca de uma igreja modelo.
E quando nós olhamos para essa igreja e para essa carta e o desdobramento da maneira pela qual o apóstolo Paulo ele vai desenvolver o seu raciocínio, inspirado pelo Espírito Santo, mostrar e revelar à igreja quem de fato ela era e é, naquele período, naquele momento histórico, quando ele escreveu e endereçou esta carta àquela igreja, ela era uma igreja atuante, ela era uma igreja que realizava obras, de tal maneira que ela se tornou modelo. Os irmãos sabem que modelo é padrão. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso modelo, Ele é o padrão que nós devemos buscar, ser, na nossa vida cristã. E o apóstolo Tiago, na sua epístola, no capítulo 2, ele vai falar e nos explicar sobre a operosidade dessa fé, e a maneira pela qual você deve exercitar a sua fé. E uma das tristes realidades na maior parte da igreja evangélica hoje, queridos e amados irmãos, infelizmente e tristemente, que a maioria tem a fé tomeísta. Entenderam? Qual é a fé tomeísta? Tem que o quê? Que ver para crer. Contudo, a fé implantada pelo Espírito Santo no coração daquele que é regenerado por Ele e para Ele, a fim de servir ao seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela não depende de que você tenha que ver algo acontecer. Se não, vá comigo lá para a Epístola aos Hebreus, capítulo 11, o versículo 1. E vejam comigo como que o autor nos traz o registro aí sobre o que é essa fé operante. Então, o que é que ele diz aí e nos mostra e nos revela sobre o significado desta fé? 11:1, leamos todos juntos. Ora o que? A fé é o que? É a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E o que é a esperança? Você já parou para perguntar o que é a esperança? Vamos agora para Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Como que você exercita a sua fé pela esperança? Romanos, capítulo 8. Versículos 24 e 25, leamos todos juntos numa só voz. Porque o quê? Na esperança fomos salvos. Ora, por quê? Mas amados, essa igreja, pelo registro bíblico na operosidade da sua fé, e viver pela fé, segundo o que está registrado no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, e um dia você leia e conte quantas vezes está a frase, pela fé, pela fé, pela fé. Aqueles nossos irmãos do passado viveram. Os irmãos verão que a operosidade da fé neles e por meio deles foi algo que marcou o período que eles viveram, como também o período desta igreja em que o apóstolo Paulo escreve esta carta, foi tão marcante que essa igreja se tornou um modelo para a sociedade do mundo da época. Ela impactou.
E quando você para então para pensar e olhar, eu pergunto a você, como que está a operosidade da sua fé na prática da vida cristã diária, sua e familiar? O brasileiro, e vamos colocar assim, o latino-americano, porque nós somos calientes, nós somos emotivos, nós não somos muito racionais como os europeus e os norte-americanos, pegando Estados Unidos e Canadá, porque do México para baixo é tudo latino-americano. Nós somos precipitados, mediatistas. A gente ora ao Senhor, dizendo-se pela fé, querendo receber quando? Ontem. Porque você não exercita a sua fé. E aí você ainda quer ver resultado na sua vida, na sua família e na igreja. Logo, amados, esta marca deve identificar a igreja modelo. Aí eu pergunto, essa marca está presente na sua vida, na sua família e consequentemente na igreja presbiteriana da glória? Ou você vive acreditando nos seus esforços, no seu trabalho, nas suas atividades, no seu desenvolvimento cognitivo, acadêmico, social, na sua prática da sua religiosidade, pensando que essas coisas resolverão? Olhem, tome muito cuidado com isso. Se não, vá comigo para o livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17. O contrário da operosidade da fé e o crer nos recursos e nos esforços humanos. O que é que diz o texto, igreja? Olhem só. Não digas, leiamos? Não digas, pois o que? No teu coração, o que? A minha força e o poder do meu braço, o que? Me adquiriram estas riquezas. Ou seja, tudo aquilo que você produz, realiza, você acaba depositando a sua fé, a sua esperança, a sua expectativa naquilo que você faz, naquilo que você produz. Sabe quem que você é? Um miserável. Eu li certa feita e eu achei fantástico. A vida. Você vem para este mundo sem nada. Você vai deste mundo sem nada. E no intervalo desses dois momentos, você luta para ter algo que você não vai aproveitar nada depois na eternidade. Queridos, essa é uma triste realidade de muitos dentro da igreja. Não sei se essa é a sua realidade. E sabe o que acontece? A gente deixa a fé de lado, deixa Jesus de lado, fala: Senhor, aqui agora quem vai fazer é eu. Não me interrompa, tá? Quantos planos você não fez? Final de 2019, janeiro e fevereiro de 2020. Aí Deus veio em março de 2020 e mostrou que você não é nada. Então, a igreja modelo, ela tem como marca, o que a identifica? Em primeiro lugar, o que a igreja? A operosidade da sua fé. É a primeira marca. Segunda marca, meus amados, a igreja que tem como marca, que a identifica como modelo, ela é identificada pelo amor abnegado que essa igreja apresenta. Lembram-se da palavra abnegação que eu disse ontem à noite, hoje pela manhã e agora à noite? Vamos continuar a leitura do versículo 3. Olha, da operosidade da vossa fé, e o que a igreja? Lemos a próxima frase todos juntos? Da abnegação do vosso amor. Eu ainda exemplifiquei e mencionei
a respeito do amor no relacionamento matrimonial, do amor no relacionamento de pais com os filhos, dos filhos com os pais, e até do amor relacional de uns para com os outros como membros do corpo de Cristo Jesus. Eu vou exemplificar. A gente é tão egoísta, espero que seja só eu, viu, reverendo? A gente é tão egoísta, é o seguinte, que numa igreja ou numa cidade como esta de Vila Velha, como eu já morei aqui, conheço inclusive, morei aqui no caso ali em Cariacica, Itacebá, pastoreando ali aquela igreja, a primeira de Cariacica. Tem várias igrejas presbiterianas, dentre as outras denominações. Então você não concorda com alguma coisa aqui, porque o pastor Erildo hoje está de camisa branca, calça azul, gravata azul, não gostei, eu vou para outra igreja. Aí amanhã você está na outra igreja, não, lá o presbítero está assim, assado, não, aí você vai na outra, não gostei da equipe de louvor. Então você busca cultuar ao Senhor, tendo os seus desejos e vontades como referência, porque você quer ser agradado. Você não se preocupa em querer agradar a Deus e cultuá-lo como Ele ordena na sua palavra, e não como você quer, ou melhor, e sim como você quer, e não como Ele quer. Daí, amados, falta-te o amor abnegado. O que significa abnegado? É você despir-se, esvaziar-se dos seus desejos e vontades egoísticas, pecaminosas, hipócritas, que levam você a vestir essa roupa bonita, a colocar um desodorante, a colocar um perfume, a ficar cheiroso, a colocar uma maquiagem, a embelezar-se e apresentar-se bonito e belo. Bom, agora eu vou para a igreja. Mas aqui dentro, viu o texto de Deuteronômio que a gente leu? Posta de novo o texto de Deuteronômio, por favor. Lembra-se do texto de Deuteronômio 8 e 17 que nós lemos? Alguém? Vocês estão com ele aí? Olha lá, olha. Não digas, pois, aonde? No teu coração. Nem saiu nos seus lábios. Significa o quê? Você ainda está o quê? Pensando. Você ainda está pensando e maquinando aqui dentro. Não digas no teu coração que os meus esforços, que o meu conhecimento intelectual, que a minha empresa, que a minha profissão, que o meu isso, que o meu aquilo, quem é você? Ninguém, nada. Note então, meus amados, que o amor abnegado, diz o texto da palavra do Senhor, ele te leva a apresentar e a viver de maneira altruísta e ser empático. O que é ser empático? É aquilo que Cristo Jesus fez. Vou citar-lhes e dar-lhes alguns exemplos dos ensinamentos de Cristo. Primeiro, Evangelho de João, capítulo de número 13, os versículos 34 e 35. Fantástico. Você é conhecido ou não como discípulo de Cristo? E o que é que Jesus disse? E então assim serão conhecidos os meus discípulos. Primeiro, ele vai citar um mandamento: amai-vos uns aos outros. Mas amai-vos uns aos outros como? Assim como eu vos amei. Aí eu pergunto, como que foi que Jesus amou a você, a mim, a sua igreja? Ele se colocou no lugar dela, ele foi empático. E essa empatia de Cristo está descrita em Isaías capítulo 53. Lembra-se, Natanael, hoje depois da escola dominical? Que a gente conversou sobre isso? Ele, por isso, a sua formosura e a sua beleza é tida ali como feia, como horrenda, porque a sua feiura, ele a tomou sobre si, mas não só a sua feiura e a minha,
Porque nessa feiura, isso aqui, meus amados, é uma metáfora, tá ok? Ele pegou os seus pecados, as suas dores, as suas enfermidades, tudo aquilo que o pecado tem causado. Então isso é ser empático. Então é este amor altruísta e empático que Cristo demonstrou, que Ele se encarnou, que Ele tomou, que Ele levou sobre si. Então Ele vai dizer, assim como eu vos amei, também amai-vos uns aos outros. E aí Ele conclui o texto dizendo, assim serão conhecidos os meus discípulos. Então não adianta você falar de boca, eu sou crente, eu sou da igreja da glória, eu tenho cargo, eu sou presbítero, eu sou pastor, eu sou missionário, eu sou evangelista, eu sou isso, eu já fui batizado, eu participo da ceia, eu canto no coral. Não adianta, se você não tiver um amor abnegado. Não adianta. Por isso, meus amados, que essa marca, ela identifica uma igreja modelo. Segunda marca, pelo amor abnegado que a igreja apresenta. Vamos para a terceira marca. A primeira marca, qual é a igreja? Qual é a primeira marca? Pela fé operante que a igreja possui. Segunda marca, pelo amor abnegado que a igreja apresenta. E a terceira marca, pela convicção da esperança que a igreja tem em Cristo. É o finalzinho do versículo 3. Vamos continuar a leitura do versículo 3. E o que? E da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante que essa palavra firmeza, lá na primeira epístola de Paulo, aos Coríntios capítulo 15, fechando este capítulo no versículo 58, ele vai dizer, irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que dele é que recebereis a recompensa. Então, esse estar firme significa que a sua fé operante significa que o seu amor abnegado estão depositados não naquilo que você produz, não naquilo que você realiza, conforme o texto de Deuteronômio que a gente viu, mas sim estão depositados sobre a rocha, que é Cristo Jesus. E note que Cristo, ele nos é apresentado nas Escrituras como 3 tipos de pedra. Já pararam para pensar isso? Ele é a pedra fundamental, ele é a pedra o quê? De esquina, e ele é a pedra o quê? Angular. Então essa sua firmeza, note aqui, olha, e da firmeza da vossa esperança em quem? Em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu estou falando que Cristo, ele é a base desta firmeza que deve ser inabalável. E irmãos, prepare-se e eu louvo, agradeço e estou orando para que chegue uma das perseguições mais pesadas sobre a igreja no Brasil. Porque pensa numa igreja folgada, pensa numa igreja egocêntrica, pensa numa igreja que só pensa nos seus interesses. É a igreja evangélica brasileira. E vai chegar, e está chegando, e quando você menos espera, o negócio vai apertar para o seu lado. Então esta firmeza, a firmeza da vossa esperança em Cristo será provada. Esta marca será provada na sua vida e na vida da igreja presbiteriana da glória. Então, quando diz o texto que Cristo, ele é a pedra fundamental, significa que ele é a base, ele é o alicerce. Quando diz que ele é a pedra de esquina seria aquela pedra que o construtor, não sei se tem construtor aqui na igreja, tem? Se tiver construtor aqui na igreja, os irmãos, nós que somos leigos, né, sabemos também, que todo pedreiro ou construtor, ele começa a levantar as paredes, primeiro ele faz a base, Cristo é a base. Então ele começa no canto, ele levanta
as paredes de tijolos assim, depois estica a linha. O que significa isso? Que Cristo, além de ser a base, Ele está guiando a sua vida no sentido vertical, crescendo para Deus, e no sentido horizontal, no relacionamento de uns com os outros, como membros do corpo de Cristo Jesus. Então Ele é essa pedra de esquina, mas também diz as Escrituras que Ele é a pedra o quê? Angular. O exemplo mais clássico bíblico dessa pedra angular, os irmãos vão lembrar-se de Sansão. Sansão, quando ele estava no final da sua vida, ele foi levado naquele teatro dos filisteus. Aquele teatro enorme, estava cheio, em torno de mais de 3.000 pessoas, porque só em termos de morte, registro da Escritura, morreram 3.000. Então acho que tinha bem mais de 3.000 que alguns saíram correndo. Então na hora que ele adentrou ali, ele pediu ao auxiliar dele, falou assim: me coloca nas duas colunas principais, as construções da antiguidade. Ok? A maioria eram feitos com pedras que se encaixavam uma na outra, e principalmente aqueles arcos. A pedra angular é aquela que fechava aqui em cima. Se você tirasse aquela pedra, ruía tudo. Então Sansão falou o seguinte: você me coloca entre as duas colunas de sustentação. Está lá nas Escrituras. E saia correndo, e não pare de correr. Os irmãos já sabem o resto da história. Porque a pedra angular foi movida e toda a construção ruiu. Então Cristo, meus amados, Ele é essa pedra. E se os irmãos olharem na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 1 ao 4, mas no versículo 4 vai dizer que Cristo, Ele é a pedra espiritual que conduziu o povo durante 40 anos pela peregrinação do deserto. Que maravilhas, amados. Então a sua vida, ou seja, essa marca desta firmeza, a firmeza da vossa esperança. A igreja de Tessalônica, ela tinha essa base, ela tinha essa firmeza, ela tinha essa convicção. A igreja presbiteriana da glória tem essa marca? Ou você pensa nos seus interesses? Ou você é uma pessoa egoísta? Ou você acha que somente aquilo que você maquina nos seus pensamentos, no seu coração, é que deve prevalecer? Pense nisso. Vamos para a terceira e a última marca que o texto nos mostra dessa maneira, desta firmeza. E agora eu quero então partir para os irmãos. Quando a gente reconhece e quando a gente nota pelo fato da igreja modelo ser identificada por estas marcas, você pode perceber, meus amados irmãos, pelo registro do texto, que Paulo aponta pelo menos 3 efeitos práticos que confirmam esta verdade. Qual verdade? Destas marcas estarem presentes na igreja modelo. Quais são esses efeitos práticos? Agora eu quero chamar a sua atenção para esses efeitos, porque se esta igreja está apresentando e tendo estas marcas que a identificam como igreja modelo, esses efeitos práticos têm que ser uma realidade na sua vida pessoal, na sua vida familiar e na vida desta igreja. Quais são os efeitos práticos? Então vejam, o primeiro efeito prático é o reconhecimento da sua eleição. Eleição, amados, é algo individual. Eleição é algo pessoal. Eleição não é compartilhada. Tá ok? Então vejam comigo, quando se verifica na igreja a operosidade de sua fé, logo, segundo o versículo 4, vejam aí comigo, o que é que nós encontramos? Leiamos todos juntos, igreja, numa só voz, bem forte, o versículo 4, leiamos: reconhecendo, irmãos. Vejam, inicia o 3 recordando-nos. Então ele recordou. O que ele recordou? A operosidade da fé. O que ele recordou? A abnegação do vosso amor. O que ele recordou? A firmeza da vossa esperança. Consequentemente, o que estará confirmando isso na sua vida? Qual é o resultado prático? O quê? Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Sabe o que significa isso? A sua salvação.
Muitos perguntam, pastor, talvez você já se fez essa pergunta, talvez já perguntaram para o pastor, pastor, eu sou salvo? Eu sou eleito? Está aí a resposta, irmãos. A resposta está aqui. Esse é o primeiro resultado prático. Se a sua fé for operante, produzir obras, se o seu amor for abnegado, se houver convicção e certeza da sua esperança, então será reconhecido a sua eleição, ou seja, a sua salvação. Esse é o primeiro resultado prático. O segundo resultado prático que nós encontramos, meus amados, é a correta imitação que a igreja realiza. Note comigo o versículo 6. Observem. Com efeito, vos tornastes o que, igreja? Imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que o que, igreja? Leamos todos juntos, posto que em meio de muita tribulação, na alegria do Espírito Santo. Amados, a correta imitação que a Igreja Presbiteriana da Glória deve apresentar, ela é uma consequência da operosidade da fé e principalmente da prática do amor abnegado. Então você estará imitando aquele que é o alvo principal, Cristo Jesus. Você no seu coração será movido, o seu coração será inclinado pelo Espírito Santo, não obstante da tribulação, dificuldade, adversidade, experiências difíceis. Mesmo assim, você procurará imitá-lo. É isso que essa igreja apresentou. Você tem apresentado? O terceiro e último resultado prático que nós encontramos, meus amados, da igreja que apresenta essas marcas e que a identificam, sabe qual é? A maturidade espiritual da igreja. Ela não ficará brigando por mesquinhez, por desejos e vontades de homens, seja individual ou seja coletivo. Igual lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, aqueles grupinhos que a gente já vê logo no início, no capítulo 1, versículo 10, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Uns diziam ser de Apolo, de Pedro, de Paulo, e outros mais fervorosos de Jesus Cristo. Não, amados, não. Se existe uma igreja imatura, é a igreja de Corinto. Se existe uma igreja madura, modelo, a igreja de Tessalônica. Então o terceiro efeito é a maturidade espiritual da igreja, ou seja, a convicção da esperança que a igreja modelo tem em Cristo, evidencia-se em sua maturidade espiritual. Como? Vejam aí comigo o versículo 8, olha que maravilha, irmãos. Agora eu quero convidar a igreja para ver se ela tem essa maturidade. Se ela tem essa maturidade, significa que ela é uma igreja modelo aqui em Vila Velha. Note aí comigo. Primeiro, pelo testemunho da palavra do Senhor. Por quê? Versículo 8. O que acontece? Por que o que, igreja? Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. E olhem, não só em Vila Velha, mas também em Vitória, Cariacica, Viana, Serra, em toda a região da Acaia. Segundo, pela divulgação da fé em Deus. Aonde? Por toda o quê? O que aqui diz o texto? Por toda a parte o quê? Se divulgou o quê? A vossa fé para com Deus. Está acontecendo isso na Igreja Presbiteriana da Glória? Terceiro e último resultado prático que nós encontramos, pelo nível de sua vida espiritual. Como que fecha o versículo de número 8, igreja? A tal ponto de o quê? De não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Oh, benção! Pastor, não precisa acrescentar mais nada. Não precisa acrescentar, porque é uma igreja modelo. É uma igreja exemplar. Assim tem sido a Igreja Presbiteriana da Glória. Portanto, para finalizar, como desafio, eu pergunto:
Você, como membro e participante da Igreja Presbiteriana da Glória, pelo seu modo de vida, segundo estas marcas e estes efeitos práticos, porventura, esta igreja pode ser considerada uma igreja modelo para a Vila Velha? Outra pergunta: como você acha que esta igreja, ela é identificada, marcas que identificam uma igreja modelo? Como você acha que esta igreja, ela é identificada e reconhecida aqui na cidade de Vila Velha? Sabem por quê? Porque isso vai identificar você e a sua família, porque você e a sua família faz parte e compõem esta igreja. Isso é muito sério, irmãos. Você gosta que falem mal de você e da sua família? Certamente você não gostará que falem mal da Igreja Presbiteriana da Glória. Então estas marcas devem estar presentes na sua vida pessoal, na sua vida familiar e na vida da igreja. Vamos orar. Para a gente orar, eu quero te convidar para que você faça um autoexame no seu coração, para que você olhe para dentro de si mesmo e para que você veja se estas marcas estão presentes ou não em sua vida. E eu gostaria de convidar você, nesse autoexame, a pensar o que precisa ser mudado na sua vida. O que precisa ser mudado na sua família, para que estas marcas sejam uma realidade, de fato, presentes na sua vida pessoal, na sua vida familiar, e que projete-se sobre e na vida da igreja. Então, nós vamos fazer o exercício de ontem à noite, tá ok, reverendo Arildo? Qual foi o exercício de ontem à noite? Nós vamos nos ajoelhar. Por esta causa, me ponho de joelhos. Qual causa? As marcas que identificam uma igreja modelo. Se você quiser, e se você puder, não é obrigado, mas eu vou dizer então, se você ouviu a palavra do Senhor e o Espírito Santo tocou e falou ao seu coração, coloque-se de joelho diante do trono da graça e vamos falar com o nosso Deus neste momento. Querido Deus e amantíssimo Pai, Tu sondas e conhece cada coração de cada vida e até daqueles que aqui não estão, mas que fazem parte desta parte do corpo de Cristo Jesus, que é esta Igreja Presbiteriana da Glória. Pai, em nome do Teu Filho amado Cristo Jesus e pelos méritos do seu sacrifício ali na cruz do Calvário, é que nós nos atrevemos a adentrar a sala do trono e a nos colocarmos, ó Pai, pela fé diante do Senhor e aos pés do Senhor. Pai, não somos nada, pois Jesus Cristo disse, e o evangelista Lucas registrou: quando nós fizermos alguma coisa, seja ela qual for, disse Jesus, dizei, sois servos inúteis. Por quê? Fizestes apenas aquilo que devíeis fazer. Mas infelizmente, ó Pai, Tu sabes que nem aquilo que nós devíamos fazer temos feito. A começar a nós como liderança, pastor ou pastores, presbíteros, diáconos, presidentes das sociedades internas, responsáveis pelos departamentos, e cada um, ó Pai, com o seu compromisso,
os pais como sacerdote do lar, que muitas das vezes, ó Pai, esguiam-se de sua responsabilidade com os seus filhos, as mães, as mulheres como esposas, os maridos. Senhor, temos sido infiéis. Por isso, ó Pai, rogamos que Tu se propício a nós. Estendas, ó Pai, sobre nós o Teu olhar de graça, de misericórdia. Que se houver alguma coisa, ó Pai, nesta igreja que precisa ser consertado, Tu quebres, ó Pai, os laços. Tu derrubes, ó Pai, os muros de separação, que às vezes um coração egoísta, um pensamento pecaminoso, um desejo, ó Pai, que emana do interior de um coração corrompido ou corrupto, quer prevalecer. Que Tu quebrantes, ó Pai, a vida de cada um aqui presente. E que estas marcas, ó Pai, que a palavra do Senhor nos ensina, que estiveram presentes na igreja de Tessalonicenses, sejam marcas existentes nessa igreja, que a identificam por meio de cada membro, cada família que a compõe. E que o Teu Santo Espírito, Pai, seja derramado, que o Seu Santo Espírito, como o rio de água viva, flua do Teu trono de graça, conforme o Apocalipse 22 nos revela e nos ensina. Que este rio de água viva, Pai, penetre cada coração, cada vida, cada mente, cada ser, cada vida aqui presente. E que haja, ó Pai, quebrantamento, confissão de pecados, que haja reconhecimento de que essa igreja necessita, carece do Senhor, da Tua soberana intervenção, que carece, ó Pai, e depende do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, porque Jesus Cristo disse, e o evangelista João registrou no capítulo 15, no versículo 5, na sua parte final, a frase dita por Cristo: sem mim nada podeis fazer. Assim, ó Pai, reconhecemos. Por isso, ao Senhor, em Tuas mãos e aos Teus cuidados, nos colocamos e nos entregamos. Que Tu ages, ó Pai, que Tu operes, que Tu intervenhas e que Tu uses cada um que compõe esta igreja como instrumento em Tuas mãos, como servo do Senhor para a glória do Senhor. E que em nome de Cristo Jesus, ó Pai, Tu repreendas a qualquer espírito maligno, principado, potestade, ou qualquer pensamento ou desejo que suba do coração pecaminoso, corrupto e depravado de quem quer que seja, para que isso não prevaleça, mas que prevaleça tão somente a vontade do Senhor, conforme nos é prescrito na Tua palavra, para o louvor, a honra e a glória do Senhor, o crescimento e a expansão do Teu reino, até que Cristo Jesus venha nos buscar. Assim, ó Pai, nós já Te oramos, buscamos, ao Senhor em Tuas mãos, aos Teus cuidados, nos colocamos e nos entregamos, e o fazemos, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, que vive e reina, hoje e sempre. Amém e amém.